Boa vida. Descobre segredo chocante sobre o pai, que é um milionário fugitivo. A vida de Ana sempre fora tranquila. Ela acordava cedo, preparava o café para seu gato, Félix, e seguia para a escola onde lecionava. Mas tudo mudou numa manhã qualquer, quando uma carta anônima chegou pelo correio. O envelope tinha a cor de um dia nublado, e ao abri-lo, seu coração disparou. As palavras saltaram da página. Seu pai, que você pensou ter morrido em um acidente, está vivo. E mais, ele é um milionário fugitivo, procurado por um crime financeiro devastador. O mundo de Ana desabou. Coração na boca, ela leu e releu a mensagem, como se as letras pudessem mudar de lugar. E a verdade voltasse a ser confortável. O quê? O que isso significava? Seu pai, aquele que ela sonhava que estava em um lugar melhor, era na verdade um criminoso? Uma onda de emoções a invadiu. Um nó formou-se em sua garganta. Desesperada, Ana decidiu que precisava descobrir mais sobre a vida que sempre conhecera. Colocou a carta na bolsa, como um talismã de dor e esperança. Ela decidiu buscar ajuda. Foi até a delegacia local, onde o encanto do pequeno povoado se misturava à seriedade do local, o aroma do café fresco e o barulho das impressões digitais sendo registradas eram estranhamente reconfortantes. Foi assim que conheceu Lucas, um detetive de olhar penetrante e sorriso enigmático. Ele estava investigando o caso do pai dela e ao mesmo tempo cercado por um mistério de seu próprio passado. Um homem ambicioso, que tinha mais perguntas do que respostas, assim como Ana. Eu sei o que você está passando, disse Lucas, a voz dele tão baixa que Ana quase não ouviu, mas as ondas de desespero ecoaram entre eles. Ele tinha algo a ver com seu pai, seu olhar denunciava. As revelações se entrelaçavam, enquanto ambos buscavam no passado a chave para o futuro. Aos poucos, Ana percebeu que as mentiras sobre seu pai poderiam estar ligadas a segredos familiares que nunca imaginou. Um dilema moral se desenrolava, e ela lutava entre o amor familiar e o desejo de justiça. Mas quando os laços entre Ana e Lucas começaram a se estreitar, uma nova revelação bateu à porta. Ela já não sabia em quem confiar. Ele estava jogando em sua mente um jogo de lealdade e engano. E então, como um golpe de adrenalina, o telefone tocou. Ana. A voz do outro lado era distorcida, carregando um segredo que poderia mudar tudo. Sua vida está em perigo. Seu pai está mais perto do que você pensa. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que significava aquilo? Seus pensamentos voavam como pássaros assustados. O que mais estava escondido? As mentiras começaram a se distribuir como baralhos numa mesa de pôquer. E ela precisava urgentemente descobrir o próximo movimento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ainda estava tentando decifrar o que a voz distorcida do telefone significava quando seu coração começou a acelerar. Uma mistura de medo e expectativa tomou conta de seu corpo. O pai, um milionário fugitivo, mas mais perto? O que isso significava? Ela hesitou, as palavras girando em sua mente. Ana, sua vida está em perigo. Nessa hora, o que poderia ser mais perigoso do que já estava passando? Ela respirou fundo e decidiu que não iria fugir. Com a carta apertada na mão, Ana saiu de casa rapidamente. O desejo de entender se transformando em uma necessidade. Ela precisava de Lucas. Ele era sua única esperança de descobrir o que realmente estava acontecendo.
O caminho até a delegacia parecia mais longo e mais escuro do que nunca. Os carros passavam, mas soavam como um zumbido distante. Sua mente estava ocupada demais. Ao chegar, encontrou Lucas na sala de interrogatórios. A luz fluorescente refletindo em seu rosto, iluminando a intensidade de seu olhar. Ana se aproximou sem hesitar. Lucas ergueu uma sobrancelha, o queixo levemente inclinado. O que aconteceu? Ele notou a urgência em sua voz. Recebi uma ligação. Coisas estão acontecendo. E eu preciso entender sobre meu pai. Explicou Ana, as palavras saindo desordenadamente. Lucas assentiu, mas algo em seu olhar a deixou desconfortável. Precisamos de mais informações. Você não pode sair desse jeito, Ana. Ele advertiu. Ela sentiu um calafrio. E tudo isso pode ser uma armadilha. Mas Ana não iria recuar. Com a lombar congelada de adrenalina, ela ainda tinha uma pergunta a fazer. Antes que pudesse formular a pergunta, uma porta se abriu abruptamente e um policial entrou, a expressão desesperada. Encontramos algo, Lucas. É sobre o pai da Ana. O coração dela disparou. Isso poderia finalmente ser a chave que precisava. Eles correram até a tela do computador. O policial digitou freneticamente e na tela surgiu uma imagem. Ana a reconheceu imediatamente. Era seu pai. Mas não era somente isso. Estava ao lado de uma mulher. Uma mulher que era muito familiar. Ela era a melhor amiga da mãe de Ana, Marta. O choque a atingiu como um soco no estômago. Como? Como? Isso é possível? Ana sussurrou, seu olhar fixo na tela. Lucas franziu a testa, suas próprias perguntas se multiplicando em sua mente. O policial parecia tão confuso quanto eles. A imagem foi capturada em um vídeo de segurança perto de um cassino. Ele explicou. E o que é mais alarmante é que ela está envolvida em atividades ilícitas. Essa mulher é a chave para tudo. Ana sentiu que o chão faltava embaixo de seus pés. Porque Marta estava com ele. O que mais ela escondia? Quase sem pensar, Ana saiu da sala, a urgência do momento transformando-se em um desespero palpável. Ana! Lucas gritou, tentando alcançá-la. Mas a percepção de que sua própria vida estava repleta de mentiras a levou para fora do prédio. O ar estava pesado. O mundo parecia se desmoronar ao seu redor. Ela precisava da verdade, de qualquer forma. Enquanto caminhava à procura de Marta, sua mente girava nas memórias de infância. Os momentos felizes que agora pareciam manchados. O que mais estava oculto? Ela estava prestes a virar a esquina quando, inesperadamente, um carro parou ao seu lado e a porta se abriu. Uma voz familiar a fez congelar. Ana, entre! É perigoso aqui. Era Marta. O universo girou e a dúvida se instalou dentro dela. Poderia confiar na mulher que sempre cuidou dela? Ou seria a próxima peça no jogo do seu pai? Ana hesitou, e o peso daquela escolha começou a esmagá-la. As perguntas se acentuaram e a urgência da situação aumentava a cada segundo. Entre agora, não temos tempo. A voz de Marta estava carregada de uma urgência que pressionava Ana a tomar uma decisão. Ela olhou uma última vez para o caminho que deixou para trás. Desesperada, sem saber a verdadeira face de quem a cercava, Ana deu um passo à frente. Mas a escolha que estava prestes a fazer poderia realmente mudar tudo. Enquanto a porta se fechava, ela sentia que a queda na escuridão era apenas o começo de um abismo que ainda não conseguia ver. Ana hesitou. O olhar de Marta tinha um misto de urgência e intensidade que emanava confiança. Mas como ela poderia confiar? Tudo parecia tão turbulento, e em um impulso Ana pulou no carro, sentindo o motor acelerar e a adrenalina tomar conta. O que mais ela poderia fazer? O que você sabe sobre meu pai? Ana disse, a voz trêmula mas determinada. Marta olhou rapidamente para o retrovisor, como se temesse que alguém a seguisse. A tensão no ar era palpável. Estou sabendo mais do que você imagina, respondeu Marta, a voz carregada de um peso emocional. Mas não é só sobre ele. Tudo isso está mais conectado à sua família do que você pensa.
O carro girou em uma esquina e Ana se agarrou no banco. O que você está dizendo? Ela precisava de clareza. Sua mente estava cheia de perguntas. Você não sabe, Ana. Sua mãe, ela sabia mais do que deixou transparecer. Marta disse, a voz quase um sussurro. Todas aquelas visitas noturnas ao cassino, era tudo parte de um esquema. Seu pai não fugiu à toa. Ele estava tentando protegê-la. Proteger-me de quê? O coração dela acelerou. Um nó se formou em sua garganta. Todo o seu mundo estava desmoronando. E agora? Essa nova camada de segredos parecia esmagadora. Tem pessoas perigosas atrás dele. E agora atrás de você também. Marta explicou, as palavras saindo em um fôlego acelerado. Ele fez escolhas drásticas para tentar manter você a salvo. Enquanto Marta dirigia, Ana olhou para fora, as luzes da cidade se tornando borrões. O céu escurecia, uma tempestade se formando no horizonte. O carro virou em uma rua mais estreita, cercada por prédios baixos e sombras longas. Ana sentiu um calafrio, como se algo estivesse prestes a quebrar. Precisamos de um plano, algo que mantenha você longe do perigo, Marta disse, evitando olhar de lado. Mas Ana estava mais preocupada com a verdade do que com a segurança. Você sempre foi próxima da minha mãe, certo? Então por que nunca mencionou isso? Por que não contou que meu pai estava vivo? A frustração tomou conta dela. Marta engoliu em seco. Os olhos dela se encheram de lágrimas, que não cairiam. Porque eu não sabia até recentemente. Fui procurada. A velocidade do carro aumentou e a voz de Marta se tornava mais tensa. Tem um grupo, um braço do crime organizado. Eles estão atrás dele. E o que descobri é muito pior do que estamos imaginando. Ana se virou, a expressão dela se transformando em uma mistura de terror e curiosidade. O que você descobriu? Marta hesitou. O silêncio entre elas era um buraco escuro e profundo. Seu pai. Ele não é quem você pensa que é. Ele tem segredos que poderiam destruir a nossa família. O carro parou abruptamente. Ana estava prestes a perguntar mais, mas uma explosão de luz na direção deles a fez congelar, um clarão ofuscante e um estrondo ensurdecedor. Não era uma tempestade, eram tiros. Marta imediatamente se lançou para a frente, protegendo Ana com seu corpo. O vidro estilhaçou ao lado delas, enquanto os gritos soavam e o caos se desenrolava em uma fração de segundos. Vai, vamos sair daqui, gritou Marta, puxando Ana para fora do carro em movimento, buscando abrigo. Ana mal conseguia entender o que estava acontecendo. As vozes distantes de pessoas gritando se misturavam a um zumbido surdo. Ninguém estava seguro. O que estava acontecendo? Enquanto corria ao lado de Marta, tudo peça à sua volta se tornava um borrão. A verdade sobre seu pai, os segredos familiares e agora esta ameaça assassina. Ana sentia uma onda de desespero crescendo dentro dela. Uma figura apareceu no meio do caos e Ana parou, seus olhos se arregalando. Era Lucas, correndo em direção a elas, a expressão dele de terror. Ana, você precisa se esconder, eles estão vindo. E nesse momento, Ana percebeu que a luta pelo que era verdade não era apenas sobre seu pai, mas sobre sua vida. O que mais estava oculto? Como tudo isso se conectava? E, acima de tudo, direção a elas. Ana, você precisa se esconder. Eles estão vindo. Sua voz carregava um pânico que quase a fez desmaiar. Antes que pudesse responder, o som de tiros ensurdecedores ecoou novamente, deixando uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Marta puxou Ana com força para o lado, buscando algum abrigo enquanto observavam o caos se desenrolar. O ar estava denso, cheirando a poeira e pólvora. As vozes gritando e os sons dos tiros misturavam-se em um torvelinho aterrorizante. Ana sentia que tudo ao seu redor se movia rapidamente, mas ela estava paralisada, fungindo entre os olhos aterroridos da multidão. Precisamos ir, agora! Marta gritou. Mas Ana ainda estava absorvendo a cena, os olhos fixos em Lucas, que lutava para manter a calma em meio ao desespero. E de repente tudo à sua volta foi silenciado por um estrondo profundo.
uma explosão. Quase instantaneamente outra, seguida de uma chuva de estilhaços e gritos de terror. Marta, nós precisamos. Ana começou, mas antes que pudesse terminar, um homem surgiu, saindo da multidão, rosto coberto e uma arma na mão. Em um instante, tudo se tornou um borrão. O homem apontou a arma para Lucas e gritou: "Pare, é ele! Pegue ele!" Ana sentiu um nó na garganta. "Lucas!" gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo caos. O homem estava agora concentrado em Lucas, que rapidamente sacou a arma, mas antes que pudesse reagir, o misterioso agressor disparou. O tempo parecia desacelerar. Ana viu Lucas cair, seu corpo colidindo com o chão de forma dramática, e a cena parecia se prolongar. Entre gritos e empurrões, Ana se viu em um mar de incertezas. Poderia ser o último momento de Lucas? Nesse instante, um novo medo a invadiu, e não era apenas o medo de perder ele, mas a percepção devastadora de que tudo aquilo não era apenas sobre seu pai. Esse homem queria algo mais. Marta puxou Ana para o lado, direcionando-a a um beco próximo, onde poderiam se esconder. "Precisamos sair daqui, agora." Ainda ofegante, Ana olhou para Marta, que parecia mais nervosa do que o normal. Havia algo em seu olhar, uma sombra de segredo que a fazia hesitar. Ana apertou a mão de Marta, seu coração parando por um momento. Mas antes que pudessem ser vistos, um dos homens apontou para Marta. "Essa é a mulher. Pegue ela!" ele gritou, enquanto todos se voltavam para Marta, e um choque gelado a fez travar. O que ela tinha feito? O que ela sabia que estava escondendo? "Não, espera. Eu não sou a pessoa que você pensa." Marta balbuciou, mas seus olhos estavam cheios de medo e desespero. Ana sentiu que o chão se abria debaixo dela. "Era desde o começo? Marta, você trabalhou com eles?" Ana murmurou, seu mundo desmoronando aos pedaços. A mulher que sempre confiou. A mulher que a tinha protegido. Era tudo uma farsa. Antes que Marta pudesse responder, os homens se aproximaram, suas intenções claras e perigosas. Ana sentiu as lágrimas nos olhos, a verdade pesando como uma tonelada. O que mais uma vez estava se desmoronando sob seus pés. "Fuja, Ana, vá!" Marta gritou enquanto ela se colocava como um escudo entre Ana e os homens. Mas a cada passo, a cada suspiro de tensão, Ana estava paralisada. O que ela sempre acreditou que era uma luta pela verdade, pela sua família, agora era um emaranhado de mentiras. Que reviravolta era essa? Enquanto o caos se desenrolava, o chamado de um carro se aproximava com velocidade, e Ana percebeu que estava prestes a perder não apenas Marta, mas tudo o que conhecia. O destino estava gritando por uma escolha. Mas qual era o caminho certo? Seria mais cômodo voltar à ilusão ou avançar em busca da verdade obscura que prometia mais dor? Ela simplesmente não sabia, mas uma escolha precisava ser feita. Nesse momento, o carro deslizou até a esquina, freando com um rangido nervoso. Ana olhou para dentro e sentiu seu coração parar. Era seu pai, o homem que ela pensou estar morto. "O que você está fazendo aqui?" A explosão de emoção fez sua voz falhar, mas a única resposta que recebeu foi o silêncio carregado de segredos não ditos. "O que você está fazendo aqui?" A explosão de emoções dentro de Ana fez sua voz falhar. O rosto de seu pai estava pálido e marcado, mas para ela, ele era um enigma. Um homem que ela acreditava ter perdido. E agora, ele estava ali, completamente fora de lugar, cercado pelo caos. "Ana, entre. É perigoso." A voz dele soava urgente, quase desesperada. O carro tremia sob a pressão da adrenalina. Marta estava perto, lutando contra os homens que se aproximavam, e Ana sentiu seu coração se despedaçar. Você estava vivo." As palavras saíram involuntariamente, carregadas de incredulidade. Não havia tempo para reconciliações. Eles estavam em perigo. "Depois explico tudo, mas agora não podemos ficar aqui." Seu pai gritou, um pânico genuíno nos olhos dele. Lucas, ferido, estava caído ali perto. E Ana não sabia se tinha coragem para entrar no carro. "Você precisa de ajuda." "Lucas!" gritou Ana, mas alguém no carro puxou-a para dentro.
O motor rugiu e o carro disparou para a frente enquanto os gritos e tiros ecoavam atrás deles. Ana olhou para a janela e viu as sombras dos homens se distanciando. O que está acontecendo, pai? Ana virou-se, o nó na garganta quase insuportável. Ele a olhou nos olhos, uma mistura de culpa e alívio. O que você sabe, pai? Quem eram eles? Agora não é a hora para perguntas difíceis, ele disse, a voz tremendo enquanto olhava pelo retrovisor. A cidade passava como um borrão, luzes piscando e sombras dançando. Mas Ana sentia que algo mais estava por trás daquela fachada de normalidade. Uma tensionada expectativa. Então um estrondo. Uma explosão à distância. O carro balançou, e Ana viu pedaços de vidro e destroços voando pelo ar. O coração parou. O que foi isso? Eles estão atrás de nós, o pai disse, antes de acelerar ainda mais. Mas o olhar dele estava distante, como se estivesse lutando contra demônios que ela ainda não compreendia. Você não tem ideia do que está acontecendo, Ana, ele gritou, e a paixão em sua voz a fez tremer. O carro fez uma curva brusca, e eles entraram em uma estrada deserta e escura. Fale, o que você está escondendo? Ana exigiu, sentindo um aperto no peito. E antes que ele pudesse responder, um som estrondoso se aproximou rapidamente, e um carro escuro começou a segui-los. Não é momento de discutir, ele disse, mas a tensão no ar era palpável. O carro que os perseguia se aproximava, feixes de luz iluminando o interior do veículo. O medo tomou conta de Ana, e a única pessoa que poderia protegê-la parecia estar tão perdida quanto ela. Foi então que, de repente, o carro do pai derrapou e ele gritou: "Segure-se!" O veículo saiu da estrada, colidindo com os arbustos e teles emaranhados. Em questão de segundos, tudo ficou escuro e quieto. Quando a poeira assentou, Ana tentou processar o que tinha acontecido. Ela olhou para o pai e o viu saindo da porta do carro. A expressão dele era de terror. Ana, fica aqui, não sai. E, mesmo assim, ela sentiu um impulso irreprimível. Seguindo seus instintos, saiu e viu um grupo de homens se aproximando rapidamente. Eles não eram os homens do cassino, mas pareciam iguais de alguma forma. Uma ira faminta nos olhos deles. Ela não conseguiu perceber antes, mas ali estava o coche de Marta, virado ao contrário. E entre as sombras do abismo viu um brilho familiar. A insígnia do grupo de crime organizado. Antes que pudesse gritar, seu pai a segurou pelo braço, arrastando-a para longe. Temos que ir, mas o que veio a seguir a deixou sem palavras. Do alto, uma voz familiar ressoou. Você não deveria ter voltado, Carlos. Era Marta, mas ela estava diferente, como se uma nova face tivesse emergido de dentro dela. E Ana, em choque, olhou de volta para seu pai, cujos olhos agora se arregalavam de horror. Marta! Ele sussurrou, os lábios tremendo. O que você descobriu? Súbito, tudo fez sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. Ana sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Marta não era apenas uma amiga da família. Ela era parte de um plano, algo maior e mais sinistro do que jamais imaginou. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma devastadora. E assim que Marta deu um passo para frente, preparando-se para confrontar Carlos, Ana sentiu que o chão se abria sob seus pés. Uma nova revelação estava prestes a explodir no ar, e tudo o que conhecia estava prestes a ser desmantelado. Ela mal conseguia respirar ao perceber que a traição poderia estar mais perto do que imagina. O peso da dúvida se instalou em seu coração e a pergunta não poderia ser mais clara. Até onde irá a busca pela verdade? O que Ana sentiu ao ver Marta naquele estado era um misto de incredulidade e dor. Sua mente girava, e enquanto seu pai a segurava pelo braço, Marta se aproximava lentamente, como uma sombra que prometia revelações sombrias. Você deve entender, Carlos. Tudo isso é maior do que a Ana sabe.
Você não pode mais protegê-la. Proteger? Proteger de quê? Carlos explodiu, sua voz carregada de desgosto. Ana queria gritar, queria entender, mas as palavras estavam entaladas na garganta dela. O que era tudo isso? Os homens se aproximavam, e uma correnteza de pânico inundou-a. Marta apontou para Ana. Ela faz parte do plano. A conexão dela com isso tudo a tornará um alvo. Não é apenas sobre você, Carlos. É sobre a família inteira. Uma pausa pesada preenchia o espaço. O que ela estava dizendo? A verdade estava desmoronando na frente dela, e Ana sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. Você não pode estar falando sério, Carlos gritou, mas tudo em sua expressão dizia que ele sabia. Ana se virou para ele. Uma pergunta ardente no olhar. O que você não me contou? A tensão subiu, e Marta lançou um olhar suave, um brilho doloroso nos olhos dela. Ana, você não pode conhecer tudo agora. Eles estão em sua cola, e você precisa saber, você precisa entender. Mas antes que Marta pudesse terminar, um grito ecoou na escuridão. Os homens se aproximavam, e o coração de Ana batia descontroladamente. Abaixe-se, Carlos gritou, e um tiro disparou, fazendo Ana se jogar para o lado. O som do tiro cortou o ar, seguido por um grito masculino que se apagava rapidamente. Quando Ana levantou a cabeça, o que viu a deixou sem palavras. Carlos estava de joelhos, a expressão em seu rosto, mudando rapidamente para choque e dor. Um impacto direto, ele não conseguia ficar de pé. O escândalo da cena cortou Ana como uma faca. Papai, ela gritou, o desespero tomando conta. Eu estou bem, Ana. Ele tentou reassurá-la, mas o sangue escorria de sua camisa. As sombras dos homens se multiplicavam, aproximando-se com uma confiança perturbadora. Ana sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Esse lado da família estava se desdobrando como um pesadelo. Por que você me escondeu isso? Ana soltara, a raiva invadindo seu tom. Marta, por que você não me disse que meu pai estava vivo? Que ele estava envolvido nisso? A dor se misturava a um mar de fúria. Marta olhou de volta, o rosto pálido e desesperado. Ana, eu não tive escolha. Ele era um homem que fez escolhas terríveis para proteger a família. A verdade é mais complicada do que você pensa. Como assim? O que ela estava escondendo? A confusão foi interrompida por um rugido distante. O carro escuro que os perseguia estava mais perto, e Ana sentiu que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair agora, ela gritou. E ao olhar para a cama do pai, as lágrimas brotavam de seus olhos. Mas ele balançou a cabeça, a expressão de dor misturada com um remorso profundo. Eu nunca quis que você fizesse parte disso, Ana. Carlos soltou a frase, como se estivesse revelando um segredo devastador. Você é a chave, mas não da forma que você imagina. Então, tudo mudou. O carro que chegara brotou rapidamente ao redor deles, enquanto um grupo de homens, que parecia sair do nada, cercavam a cena. Marta agora estava pálida, e o olhar dela alternava entre Ana e Carlos, como se fizesse parte de um plano ainda mais terrível. Não é só você que está em perigo, Ana, Marta disse, a voz agora carregada de desespero e culpa. Não é só seu pai. Somos todos culpados. A vida que você conheceu estava enraizada em mentiras. Como assim? O que você quer dizer? Ana não conseguia processar, e quando ela estava prestes a pedir mais respostas, viu o olhar de Marta mudar de repente. Você vai descobrir, disse Marta, enquanto um deles apontava a arma para o pai dela. Sem pensar, Ana pulou na frente de Carlos. Não. O som do disparo ecoou novamente, e o impacto fez com que tudo se apagasse. Momentos depois, enquanto o mundo girava em desespero, Ana sentiu o calor do sangue, quente, e a última coisa que viu foi a luz ofuscante da verdade, abrindo sua mente para as pegadas do destino. E assim o chão se abriu sob ela, em um abismo tão escuro que Ana mal conseguia distinguir onde a vida acabava e a mentira começava, e com isso, a verdadeira natureza da sua família e dela mesma estava prestes a ser revelada de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Ana sentiu um frio na espinha quando o impacto da bala a atingiu.
A dor explodiu em seu peito, e ela mal conseguiu entender que havia se jogado na frente de seu pai, sua mente gritando por entendimento. Carlos, com os olhos arregalados, tentou, mas não conseguia mais se manter em pé. O desespero tomou conta dela e o mundo começou a girar. As vozes, os gritos, tudo ao seu redor se transformou em uma cacofonia de caos. Marta, Ana gritou, seu coração acelerado, a amiga da família, a única que parecia ter informações. Estava ali, com um olhar que misturava pavor e resolução. Ana, você precisa fugir. Marta gritou de volta, tentando resistir enquanto os homens se aproximavam. Ana olhou para seu pai, que agora estava no chão, os olhos cheios de dor e confusão. Foi um erro. Não era para você estar aqui. Carlos murmurou, sua voz um sussurro. Ana viu seus lábios se movendo, mas as palavras não pareciam fazer sentido. Somente o sangue, escorrendo de seu lado, transmitia a gravidade da situação. Os homens se aproximavam. A tensão era palpável. O tempo parecia parar, e Ana se sentiu presa em um pesadelo. E então, com uma rapidez inesperada, uma luz brilhante cortou a noite, iluminando a cena. Era uma lanterna potente, e por um momento, Ana ficou cegada. Ela ouviu os homens gritarem. Um deles se virou, e então tudo aconteceu de uma só vez. Alguém surgiu do escuro, uma figura alta, com um capuz que cobria seu rosto. Antes que pudesse entender, a figura atacou, derrubando os homens com movimentos precisos e ágeis. Ana ficou paralisada. A figura lutava com uma habilidade quase sobre-humana, e antes que pudesse processar, um dos homens foi derrubado, enquanto o outro perdeu a arma. O caos aumentou, mas havia uma sensação esperançosa no ar. A figura se aproximou, levantando o capuz. Ana, a pessoa disse, e seu coração parou por um segundo. Era um rosto que ela já conhecia bem. Eu estou aqui para te ajudar. Jonas, ela sussurrou, a incredulidade tomando conta dela. Jonas, seu irmão mais velho que havia desaparecido anos atrás. Ele era uma lembrança distante, algo que todos tinham enterrado por causa da dor que causara. Ana, eu sei que você está confusa. Ele a interrompeu, mas a urgência nos olhos dele era clara. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair agora. Eles estão atrás de você também. Ela hesitou, seu mundo girando. O que está acontecendo, Jonas? Por que você está? Onde você esteve? As perguntas fluíram, mas a realidade era que não havia tempo. Os homens que outrora tinham cercado a cena estavam voltando, mais furiosos do que nunca. Ana, agora não é hora. A verdade é mais complicada do que você sabe. Ele a puxou em direção a um carro que estava parado na rua ao lado. Marta tentava ajudar Carlos, mas a situação parecia piorar. Eu juro, você precisa confiar em mim. Enquanto correram, Ana sentiu que algo estava prestes a mudar. Marta e Carlos estavam agora em perigo, e tudo o que ela conhecia desmoronava. A ideia de um irmão perdido, de alguém que deveria estar ao seu lado, agora batia forte em seu coração. Mas o que ele estava dizendo? Por que ele estava lá? E por que tudo isso parecia parte de um plano maior? Você não sabe. É tudo uma armadilha. Jonas dirigiu o carro enquanto ela se atirava para dentro, as palavras dele soando como explosões em seu cérebro. Você é o alvo deles, não apenas porque é filha do Carlos, mas porque você é parte de um legado, Ana. O quê? Um legado? O desespero e a confusão dançavam em torno dela. Tudo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo inegavelmente verdadeiro. Não havia espaço para dúvidas. À medida que Jonas acelerava, Ana percebeu que as luzes da cidade estavam se desvanecendo, dando lugar a uma escuridão opressora. O que ela pensou ser apenas uma busca pela verdade estava se transformando em um jogo mortal. O que você quer dizer com legado? A pergunta saiu como um sussurro, enquanto a realidade começava a se moldar de uma maneira que não podia compreender. Jonas olhou para trás e Ana viu uma expressão de preocupação no rosto dele. Quando eu desapareci, eu estava fugindo de algo muito maior. Eu pensei que estava fugindo dos erros do pai, mas descobri que somos todos peças em um jogo que nem sabemos como jogar.
E nesse momento, Ana soube que o passado tardava em voltar e que as respostas talvez fossem mais aterradoras do que as perguntas. As sombras de seu passado estavam prestes a engoli-la inteiramente, e a linha entre o bem e o mal parecia tão fina quanto um fio de cabelo. Enquanto o carro disparava na noite, ela percebeu que a verdade não era só um caminho a ser desvendado, mas um lugar sombrio e cheio de traições. O que mais estava para ser revelado? Enquanto o carro disparava pela estrada deserta, o coração de Ana estava um turbilhão de emoções. Jonas dirigia com uma velocidade frenética, e ela se perguntava o quão longe estavam das ameaças que deixaram para trás. A tensão era palpável, e a verdade parecia uma sombra distante. Jonas, o que você quer dizer com legado? O que está acontecendo aqui? Ana insistiu, a angústia transparecendo em sua voz. O que você precisa entender é que a nossa família não é quem parecia ser. A urgência na voz de Jonas cresceu. Existem coisas que eu descobri quando desapareci, coisas que podem mudar tudo. A confusão crescia em Ana. O seu mundo havia virado de cabeça para baixo em apenas algumas horas. Eles cruzaram um sinal e Ana sentiu como se o tempo estivesse se esgotando. O que você descobriu? Por favor, me fala. Meu pai, ele está lá atrás, ferido. E Marta, o que está acontecendo com ela? As perguntas fervilhavam em sua mente como abelhas agitadas. Jonas então disse, um tremor na voz. Ana, o seu pai e Marta, eles estão mais envolvidos do que você imagina. Marta não é apenas uma amiga. Eu sei o que ela fez. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O que você quer dizer com isso? Como você pode ter certeza? Ele desviou o olhar, e isso a deixou ainda mais ansiosa. Havia uma ligação entre eles que eu não compreendia completamente. Quando eu voltei, descobri documentos. Coisas que comprometeriam não só o Carlos, mas toda a nossa família. E você, Ana? Você é uma peça-chave nesse jogo. Peça-chave? Do que você está falando? O que eu tenho a ver com isso? O desespero aumentava, e ela sentiu o peso das revelações a apertar o coração. Mas não houve tempo para mais perguntas. De repente, o carro deu uma guinada. Ana olhou para frente e viu a silhueta escura de um veículo se aproximando rapidamente, pneus cravados na terra. Era um carro familiar. Ela congelou. Jonas, é o carro do meu pai. O sangue dela gelou. Era impossível. Não podia ser. O que eles queriam? No momento em que ela observou melhor, a figura de Carlos apareceu na janela do carro, seu rosto pálido e desesperado. Ana, pare, é uma armadilha. E para seu horror, Marta estava atrás do volante. O carro escurecido parou abruptamente, e a expressão no rosto dela era de raiva e desespero. Não deixe ela entrar. Jonas gritou, mas era tarde. Marta abriu a porta, sua presença exalando uma tensão quase elétrica. Você deveria estar ao meu lado, Ana. O que Jonas disse não é verdade. Ele manipula tudo para te tirar de mim. A voz dela era carregada de emoção e súplica. Qualquer vestígio de segurança que Ana sentia desmoronou. Você está mentindo. Marta, por que você? Por que você está fazendo isso? A pergunta cortou o ar tenso. E então, tudo aconteceu muito rápido. Jonas, em um movimento instintivo, se lançou para frente, mas Marta estava mais rápida. Ela disparou para fora do carro e, com um movimento rápido, apontou uma arma na direção de Jonas. O coração de Ana disparou. Não, não faça isso. Você não entende o que está em jogo. Há coisas que você não pode saber. Marta gritou, e nesse momento você percebeu, a atmosfera ao redor se transformava. Não é uma escolha, é um legado. O que fazemos, estamos fazendo para proteger você, Ana. Uma explosão de confusão virou a chave na mente de Ana. Corações acelerados e vozes elevadas, e então, silêncio. O som de um tiro, mas Ana não conseguia ver quem havia disparado. Tudo se desenrolou em câmera lenta. Ela apenas sentiu um tremor percorrer seu corpo. Jonas, gritou, mas quando se virou, a verdade era devastadora. Ele estava caindo, uma ferida aberta no peito.
A cena se transformou em um borrão de dor e desespero. Os olhos dela se arregalaram, cada parte do seu ser se negando a acreditar na realidade. E quando Marta olhou para Ana, a expressão dela mudou. Era um golpe de algo muito profundo. Foi tudo por você, Ana. Agora você vê? Você tem um papel, algo que ainda não entendeu. E nesse momento, tudo se desmoronou firmemente em torno dela. O que mais havia ao lado da proteção de Marta? O que significavam essas mentiras? A mente de Ana girava em busca de respostas que simplesmente não faziam sentido. Enquanto o carro debaixo delas desaparecia na noite, uma verdade brutal a atingiu. Não poderia mais confiar em ninguém. A batalha por sua vida estava apenas começando. O que mais estava por vir? E quem realmente estava a seu lado? Enquanto Ana olha para o rosto de Jonas, a adrenalina pulsa em suas veias. O choque da cena parece congelar o tempo. Ela nunca pensou que ele estivesse de volta. E agora, com uma bala disparada pela pessoa em quem confiou por tanto tempo, pouco antes que ela pudesse refletir, houve um barulho ensurdecedor e o carro de Marta foi atingido por outro veículo. Um dos homens do grupo maligno. Uma batida e estilhaços de vidro voaram. O impacto quase a derrubou. Marta! Gritou Ana. Mas o grito perdeu-se em meio ao caos. O acidente havia virado a situação ao avesso, e cada segundo era uma luta pela sobrevivência. A fumaça começou a se espalhar pelo ar, e a visão se tornava turva. Ainda assim, o que mais a assustava era a lâmina de culpa cruzando seu coração. Quando Jonas apareceu, Ana esperou ver seu salvador, mas o que ela via agora era uma armadilha. 2 homens emergiram do carro quebrado, caminhando em direção a ela e a Jonas. O desespero se apossou de Ana. Precisamos correr, gritou Jonas, puxando-a com força. O olhar de Marta, antes amigo, agora estava transbordando de raiva e tristeza. Ana, não escute ele. Marta gritou, mas a urgência nas palavras de Jonas a impeliu adiante. Ouvindo seu nome cheio de desespero, algo dentro dela finalmente se partiu. O que você esconde, Marta? Ela não teve tempo para responder, pois o som de passos pesados se aproximou. Ana, tomada pela adrenalina, correu na direção oposta, em busca de abrigo. Os gritos ecoavam no ar, e a sensação de que tudo estava desmoronando a pressionava. Por um momento, a ideia do que realmente acontecia se fundia com a confusão do instante. De repente, Ana e Jonas encontraram refúgio atrás de um grande caminhão estacionado. Agora, era uma corrida contra o tempo. Enquanto buscavam esconderijo, uma sombra se aproximou. O último homem que viu quando Carlos estava caído no chão. Eles não vão parar. Vamos ter que lutar, disse Jonas. Ana o olhou nos olhos. A intensidade das emoções agora misturadas, mas a pergunta ainda estava ali, pairando no ar. Jonas, você não é quem eu pensei que fosse, né? Ela não tinha certeza se estava pronta para a resposta. Os passos aumentaram. O grupo de homens cercava o caminhão. Então, em um momento de pura tensão, algo irrompeu pela escuridão. Uma explosão. O som estrondoso fez um eco profundo, enquanto uma porta se abria e um laser avermelhado cruzava a noite, atingindo um dos homens. Uma figura emergiu nas sombras. Algo familiar. E Ana quase desmaiou ao perceber. Papai? Era Carlos, de pé, carregando uma arma. Ao vê-la, seu semblante se endureceu. Ana, saia daqui. Não, você não sabe o que está acontecendo, gritou Ana. Mas o desespero nos olhos dele dizia que sim. Carlos olhou para Marta. A tensão era palpável. Marta, você traiu a confiança da família. Eu fiz isso para salvar você, Ana, gritou Marta. Estava tentando te proteger. Você não entende. A verdade é muito mais sombria. Carlos se virou. O legado que você carrega é mais poderoso do que eu poderia imaginar. Você não sabe o que o sangue se tornou. Ana ficou paralisada. O quê? Que queriam dizer com isso? A verdade já havia deixado de fazer sentido. Nesse momento, mais choques foram dados.
O rosto de Marta se transformou, e um brilho quase maligno apareceu em seus olhos. Você não sabia, Carlos? O plano sempre foi dela. Foi sobre você desde o início. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Ana mal conseguia respirar. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro. Em um instante, tudo estava confuso de novo. O que significava isso? Antes que alguém pudesse responder, tiros foram disparados. A luz das balas parecia cortar o ar como relâmpagos. Ana se lançou para fora do alcance, mas o que viu a fez parar em seco. O homem que tinha sido atingido não era um cliente aleatório, mas sim um agente do governo, um investigador. A revelação desmoronou suas esperanças, e nesse momento, Ana tinha tudo o que precisava. A única verdade era que a traição corria em suas veias, e a vida dela nunca foi o que parecia. Enquanto tudo ao seu redor se desmoronava, a decisão mais difícil surgiu em sua mente: uma fuga. Mas a que custo? Qualquer um que tocar em você, Ana, vai se arrepender. Carlos gritou a última advertência. E aí, Ana, cercada pela escuridão, decidiu que sua vida não seria escolhida por ela. De repente, cada sombra carregava mais segredos do que ela poderia imaginar, e a luta estava apenas começando. Mas quem realmente era seu pai? A coragem se misturava ao medo, enquanto ela sentia a pressão crescendo. A noite cobria o que estava prestes a vir, e cada revelação prometia ser mais devastadora que a anterior. O desespero estava no ar, e um mistério pairava sobre tudo isso. A cena era um caos absoluto. Ana olhou para o rosto de seu pai, Carlos, e viu a dor nos olhos dele. O barulho dos tiros ainda ecoava na sua mente, mas o que mais a castigava eram as palavras que estavam prestes a explodir pela confusão. Tudo o que conhecia estava se desmoronando, e ela não sabia em quem confiar. Ana, Marta gritou, mas seu olhar estava fixo em Jonas, caído no chão, seu corpo imóvel. O desespero fez Ana sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela se aproximou dele, a respiração pesada, o medo cortando como uma faca. Não, não, sussurrou, enquanto tentava ver se ele estava bem. Carlos se levantou, a ferida ainda aberta, mas a determinação ardendo em seus olhos. Você precisa ir, Ana, agora. Ele olhou para Marta. Enquanto eu consigo, você deve protegê-la. A urgência na voz dele deixava claro que não havia muito tempo. Marta balançou a cabeça, mas a hesitação na sua expressão não passou despercebida. Você está ferido, Carlos. Nós não podemos deixar isso assim. As palavras dela estavam cheias de emoção, mas a realidade era cruel. O homem que conhecera como amigo estava se revelando como uma ameaça. É por isso que você precisa confiar em mim, Carlos gritou.